Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início a mais esse culto de louvor e adoração no nome do nosso Deus. Você está animado? Está com expectativa no seu coração para esse momento que nós vamos passar com o Senhor? Se você ainda não tomou o seu lugar, eu te convido a tomar o seu assento, para juntos nós exaltarmos o nome do nosso Deus. Enquanto isso, você que já está no seu lugar, abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 116. Salmo 116. Vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Amém? A minha oração nessa noite, irmãos, é que o sentimento de gratidão invada o seu coração. Assim como invadiu aqui a vida do salmista, quando ele ergue a sua voz ao Senhor e começa a dizer: eu estou angustiado, não tem mais jeito, eu estou aflito, a morte me cerca. E o salmista diz: eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Ele me encontrou, Ele me ouviu. Eu oro para que o Senhor traga sobre o seu coração nesse momento a lembrança de tudo que Ele já fez na sua vida. E que esse sentimento de gratidão invada o seu ser. E com esse sentimento de gratidão, você entregue o seu melhor ao Senhor. Levante suas mãos, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós entregamos esse dia, entregamos esse momento nas suas mãos. Como somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos ouviu, porque o Senhor nos livrou da morte, porque o Senhor inclinou os seus ouvidos a nosso clamor. O Senhor ouviu e viu a nossa aflição. O Senhor nos enxerga, o Senhor nos acompanha. Como salmista, Pai, nós perguntamos a Ti o que podemos Te oferecer, Pai. Por tão tamanho amor, nós queremos Te oferecer agora, Pai, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor. Tudo que tivermos de melhor para Te entregar, nós Te entregamos agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos nos alegrar com o Senhor, amém? Aleluias. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou Te alegrar com o meu louvor, eu quero Te tocar. Com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou Te alegrar
tocar, com o meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Diga pra Ele: meu Deus, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar, com o meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar, com o meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Diga assim, ó: te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar, com o meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu amor, eu quero te tocar, com o meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Você pode dizer te amo mais uma vez? Te amo, oh, oh, te adoro, oh, repita isso mais uma vez. Não sei há quanto tempo você não diz isso pro Senhor, mas diz agora, diz: te amo, Senhor, te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar, com o meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar, com o meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Aleluia. Vamos continuar a adorar ao Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma
canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez, então minha alma. Então minha alma canta a ti. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Você tem expectativas, meu irmão, desse grande dia em que iremos nos encontrar com o Senhor e poderemos olhar face a face e contemplar a beleza do nosso Deus. O nosso coração deve queimar, deve ansiar por esse dia. Só de pensar nisso, irmãos, é motivo do nosso coração se alegrar, do nosso coração arder, queimar, regozijar e dizer: Senhor, não importa o que eu estou passando aqui, a alegria do que eu vou viver é muito maior e me preenche e tira as minhas preocupações, tira o meu medo. Só o que importa, Senhor, é que logo e em breve nós estaremos com o nosso Deus. Aleluias. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Eu não sei se você prestou atenção na letra desse louvor, mas ele diz: lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Meus irmãos, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos alvos da ira de Deus, mas o sangue de Jesus nos trouxe de volta essa comunhão. O sangue de Jesus nos dá a liberdade de estar diante de Deus, nos dá acesso ao nosso Deus. Talvez o inimigo tenha te afrontado, dizendo que Deus não te escuta, que Deus não te vê,
que Deus não sabe do que está acontecendo com você. Mas nessa noite eu te digo, não é por sua causa, mas por causa do sangue de Cristo sobre a sua vida. A sua oração chega ao trono de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus vive sempre a interceder. Enquanto você ora, Jesus está à direita do trono do Pai, dizendo, clamando pela sua vida, dizendo, meu sacrifício também foi por Ele. O meu sangue na cruz também foi para que a oração dele fosse ouvida. Então, meus irmãos, de toda a sua alma, de todo o seu coração, diga assim, elevo minhas mãos. Diga a Ele, elevo minhas mãos, elevo minhas mãos. Eleve suas mãos e diga a Ele assim, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluias. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário por nós. Somos gratos a Ti pela Tua presença nessa noite, Deus. Somos gratos a Ti pelo nosso fôlego de vida. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Louvamos a Ti, Senhor. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a Ti, com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Declare assim ao Senhor, declare assim ao seu Deus. Ore, profetize isso nessa noite. Diga assim: toda a terra entoará, toda a terra entoará.
Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é, mais uma vez, com o seu fôlego, com os seus ossos, diga a Ele. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Nos derramamos em tua presença, Senhor, com todo o nosso fôlego, o fôlego de vida que foi o próprio Deus quem nos deu. Nós cantamos nessa noite, nós clamamos a ti, Deus. Nos derramamos em tua presença, Senhor, com todo o nosso ser, do fundo do nosso interior, com os nossos ossos, do mais íntimo do nosso ser. Nos derramamos na tua presença, Deus, e dizemos: com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Aleluias. Aleluia, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Alegria estarmos na casa do Senhor. Como é bom estarmos aqui. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, reconhecendo quem Ele é em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Salmo 116, versículo 12, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Testifica, hein? Como é bom, meus irmãos. Como é bom saber que nós temos um Deus. Como é bom sabermos que nós não conseguimos viver sem esse Deus. Como é bom sabermos que nós temos sido sustentados ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de uma vida pelo Senhor. Como é bom, como é bom. Vendo aqui a mãe da irmã Carla, como é bom saber que tem um Deus que opera, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que tem cuidado de nós, que tem privado as nossas vidas, de uma pandemia que se passou e de tantas outras coisas. Os livramentos diários, meus irmãos. Estamos aqui porque a graça, a bondade do Senhor tem nos alcançado. Será que você consegue reconhecer isso dentro do seu coração?
Aleluia. Salmo 116, versículo 12, diz assim: o que darei eu ao Senhor? Vou ler essa versão NVI. Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Será que nesses minutinhos aqui, antes de nós orarmos, será que a gente consegue, à luz do nosso entendimento, reconhecer que nós temos sido cuidados pelo Senhor, meus irmãos? Será que você tem tido essa reflexão? Como o Senhor tem cuidado da sua vida? Como Ele tem zelado por você? Aleluia! No exercício do seu ofício paterno, ministerial, seja qual for, o Senhor tem cuidado de você. E não tem deixado faltar nada. O motivo de nós dizimarmos, de ofertarmos, de reconhecer quem é o Senhor em nós, traz essa consciência de gratidão. E é necessário, para termos uma vida íntegra com o Senhor, autêntica com o Senhor, é necessário reconhecermos quem Ele é em nós. Aleluia! Eu quero, com muita gratidão no meu coração, orar com você. Mas antes disso, quero saber se nós temos algum visitante que está aqui conosco essa noite. Se tiver, levanta a sua mão para que nós possamos te ver. Temos um aqui, temos ali atrás. Você vai receber um abraço de quem está perto de você, um cumprimento de seja bem-vindo, e vai receber também um bombonzinho aí do nosso pessoal. Amém? Você é precioso para nós. Seja bem-vindo. Você é importante para nós, para a nossa comunidade. Aleluia? Vamos orar? Pai querido, obrigado. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, mas sobretudo, Deus, obrigado pelo Teu amor, Deus, pela Tua entrega. Cantamos aqui, Deus, diversos hinos de nos alegrarmos em Ti, de reconhecer quem é o Senhor, de dizer que o Senhor é grande, de dizer, Deus, que o nosso fôlego deseja manifestar, Deus, a Tua grandiosidade, Deus. Pai querido, obrigado pela Tua graça. E nós estamos aqui, Deus, é por um motivo só, é porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sido o nosso provedor por excelência, Deus, em todas as áreas da nossa vida. E como é bom, Deus, como é bom reconhecermos isso. Ó Deus, se há algum sinal de ingratidão dentro do nosso coração, de alguma murmuração que seja dissipada, mas que o nosso coração se inflame de gratidão pelo Senhor, porque é o Senhor que tem nos sustentado. Quando nós pensamos em desistir, é o Senhor que tem cuidado de nós. Quando nós pensamos que estamos fracassando, é o Senhor que nos dá, Deus, doses de encorajamento. Oh Deus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Receba, ó Deus, a nossa gratidão através dos nossos dízimos e oferta. E Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja. Continue cuidando de nós, porque nós precisamos do Senhor diariamente. Assim nós oramos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Aleluia. Você que ofertar, você vai ficando de pé. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, está nas mãos do meu Jesus que vivo está, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Pode sentar, meu irmão, em nome de Jesus. A paz do Senhor aos irmãos, amém? Uma boa noite para você. Obrigado, André. Meus queridos, nós temos alguns momentos hoje para que a gente possa fazer. Primeiramente, eu quero promover um sorteio que nós teremos, mas tem a ver com a programação das irmãs ontem, as mulheres. Nosso Ministério de Mulheres promoveu ontem um chá de mulheres, foi uma bênção, né? As irmãs estão aí, amém? Cadê as irmãs da igreja? Glória a Deus. Está ali algumas fotos, foi um tempo muito precioso, teve palavra, adoração, comida também, e foi tudo muito elogiado, né, para a glória de Deus. Nós ficamos felizes pelo trabalho das irmãs. A liderança das mulheres, elas fizeram aí uma ação, né, para poder fazer o sorteio hoje. O que está sorteando? É uma Bíblia? Povo crente, hein? Que benção. Maravilha. Então nós vamos lá, vamos fazer o sorteio agora. A gente precisa fazer, antes de liberar as crianças, 31. Ó, aí, que benção. Pregação expositiva do Hernandes Dias Lopes. Ó, que benção. 31 está aí já? Quem? Rita Abreu. Rita Abreu ganhou. Aqui, é tia da Josi. Tia da Josi. Glória a Deus. Pode deixar que eu mesmo entrego, viu? Fala que é para ler mesmo. Pode deixar que está na família, eu já falo. Irmãos, eu quero chamar aqui à frente, por favor, o André vai me ajudar, presbítero André. Eu quero chamar aqui à frente a Helena e os pais da Helena. Nós vamos fazer a apresentação dela, em nome de Jesus. Fabrício, Emily, por favor, estejam aqui à frente. Antes de vir toda a família, eu tenho uma palavra ao coração deles. Esta pequenina que está no colo do Fabrício, podem ficar aqui. Eu quero dizer algumas coisas para vocês. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Palavra do Senhor, Fabrício e Emily, diz assim, com relação ao privilégio que vocês estão desfrutando da paternidade, da maternidade, mas todo grande privilégio que o Senhor nos concede, ele vem carregado também de uma responsabilidade muito grande. E aqui, o Senhor Deus vai dizer o seguinte, verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te
e levantando-te. Portanto, o Senhor Deus, através de Moisés, na repetição da lei, que é Deuteronômio, o Senhor Deus está determinando isso, que as palavras que Deus entregou aos filhos dele, à geração de Israel e a nós como igreja, essas palavras, elas devem ser repetidas aos nossos filhos. Cabe a nós ensinar aos nossos filhos aquilo que Deus nos ensinou. Só que perceba que Deus, Ele vai cercar todo o nosso dia para que haja ensino. Ele vai dizer que a gente deve fazer isso assentado, andando, deitando e levantando. Ou seja, todo momento da nossa vida, Fabrício e Emily, a gente está ensinando. E a gente precisa entender isso. Os nossos filhos estão nos observando. Cada ato, cada atitude, cada escolha, tudo que a gente faz é um ensino para os nossos filhos. E a palavra do Senhor nos instrui que não há ensino melhor para que a gente possa fazer ao longo de todo esse dia, deitar e levantar, senão ensinar as Escrituras Sagradas. Que vocês possam entender isso. E por quê? Porque o próprio Deus vai dizer no versículo de número 20, quando teu filho te perguntar no futuro, o que são esses testemunhos? O que são esses estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Deus está dizendo que a gente vai ensinar as crianças e elas vão nos ouvir atentamente, respeitosamente. Mas haverá um dia que essas crianças se tornarão jovens e elas vão virar para nós e vão perguntar, afinal de contas, o que são essas coisas que vocês passaram ao longo da minha vida me ensinando? O que é isso? E aqui o texto sagrado, verso 21, diz, então dirás aos teus filhos, éramos escravos no Egito, mas o Senhor, com mão forte, nos tirou de lá e nos levou para uma terra que mana leite e mel. Sabe, a gente precisa ter isso muito claro no nosso coração. A gente fala do Evangelho para as nossas crianças e elas não têm muita ideia do que se trata isso, mas um dia elas terão curiosidade. E a gente precisa conhecer a Escritura para que a gente possa sentar e dizer, meu filho, minha filha, eu aguardava o dia que você fosse me perguntar isso, porque agora eu vou abrir para você o Evangelho. Sabe, é bom pregar para o mundo, é bom pregar para as pessoas, mas nada melhor do que evangelizar em casa os próprios filhos. Que vocês possam entender o privilégio e a responsabilidade de vocês. A Helena, ela é só um papelzinho em branco, já tem até uns escritos na história dela, mas cabe a vocês instruí-la, ensiná-la para a glória do nosso Deus. Amém? Guardem essa palavra no coração de vocês, entendam o privilégio e a responsabilidade de vocês. Vocês podem aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente, por favor, toda a família, todos os amigos, quem quiser vir, podem subir aqui, por favor, Fabrício, Emily, todo mundo venha, em nome de Jesus, subam aqui, estejam aqui conosco. Se ajeita, viu, Nanda? Nós vamos fazer o seguinte, eu entrego para vocês, né, os certificados, a toalhinha, falo para a igreja, né? E aí pego ela, faço a apresentação. Vocês vão querer falar alguma coisa? Não? Estão tranquilos? Meus irmãos, enquanto a família vem, nosso irmão Fabrício já falou isso, tá aqui a nossa irmã Sonilda. Vem cá, irmã Sonilda, pertinho de mim aqui. Essa é a nossa irmã Sonilda, é a mãe da irmã Carla. É ela e por ela que a gente tem orado, irmãos, culto após culto. Está enfrentando um câncer, enfrentou e tem enfrentado tantas coisas na história da vida dela, né? E a gente carinhosamente tem acompanhado ela, tem orado, tem cuidado dela, né? Não tem sido fácil, né? Não é fácil. Mas nós louvamos ao Senhor pela bênção da vida dela, né? De estar aqui com a gente, podendo desfrutar desse momento. Ela começou a fazer a quimioterapia essa semana, né? Nós louvamos ao Senhor por isso, viu? Deus abençoe a senhora, viu? Toda, gente, eu agradeço a Deus a todos, a vida de cada um, que ninguém passa o que eu passei e o que eu estou passando. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Aleluia. Fabrício e Emily, está aqui o certificado da Helena, está aqui, e também presente da Casa da Palavra, uma toalhinha que marca aí esse momento tão precioso, tá bom? Deixa eu pegar ela. Irmãos, outro dia eu falei com a Josi assim, Josi, você já parou para pensar que daqui uns dias a gente não tem mais bebezinho em casa? Passa tão rápido, né, irmãos? Fique de pé.
Estenda suas mãos para cá. Vamos mais para frente. Feche seus olhos. Vamos orar. Nós cremos, nós acreditamos nesse ato, é um ato bíblico, o ato de apresentação de crianças ao Senhor. Nós iremos fazer isso nessa noite mais uma vez, porque nós confiamos que o que nós estamos plantando na vida dessas crianças que apresentamos aqui são frutos que serão colhidos não somente para essa vida, mas para a eternidade. Nós cremos nisso. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos mais uma vez em um culto de adoração ao Senhor, para fazermos a apresentação de mais uma pequena. E nessa noite, ó Deus, a Helena, tão especial, Deus, esta menina linda, cheia de saúde, que está aqui nos meus braços. Deus, eu oro por ela, suplicando ao Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre ela, que ela cresça, Deus, não apenas em estatura, mas que ela cresça em graça, que ela cresça em conhecimento do Senhor. Ó Deus, ela é do Senhor, que ela seja uma menina, uma moça, que seja cheia do Teu Espírito, que a Tua presença esteja sobre ela. Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, ela é do Senhor. Nós a consagramos a Ti. Diante, ó Deus, da família, da igreja e do Senhor, nós a entregamos nas Suas mãos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode sentar, irmãos, nós vamos tirar a foto aqui. Aleluia. Meus irmãos, as nossas crianças, por favor, todas as nossas crianças podem se deslocar para o Ministério Infantil. Isaura, é só aqui hoje? Lá no fundo também, né? Então, as crianças maiores lá no fundo, as menores aqui na frente. Quantas crianças em movimento, você pode aplaudir o Senhor no seu lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos agora dar início ao nosso momento de oração, de intercessão. Nós temos experimentado daquilo que o Senhor tem feito através da oração nesse lugar, amém? Então preste bastante atenção para que você possa, junto comigo, interceder pela vida dessas pessoas. Nós vamos continuar orando pela vida do Samuel, pela vida da Laurinha, pela vida do Igor Daniel. E vou te pedir para orar também pela vida do Fernando, irmão da nossa irmã Elisângela, que infelizmente ontem tentou suicídio e ele está bastante atormentado. Nós precisamos erguer o nosso clamor em alta voz para que o Senhor traga salvação sobre a vida dele. Que você tome essa causa como sua e clame pela vida do Fernando. Nós vamos continuar orando também pela saúde da Patrícia, pela saúde da nossa irmã Sonilda, pela saúde da Cristiane, tia da Ayla, que vai fazer a cirurgia para retirada do tumor no dia 13 de abril, pelo Osmar, o tio do nosso irmão João, que está aguardando a cirurgia no coração, pela Maria Rosa, que é tia da nossa irmã Cristilene. Ela saiu do CTI, mas ainda está internada, ainda carece das nossas orações. Também pela irmã Rita, que é tia da nossa irmã Regina. É uma senhora bem idosa que teve complicações numa cirurgia, precisa das nossas orações. Vamos continuar orando pelo Sérgio. O pastor anunciou aqui que ele sofreu um acidente e estava com iminência de ter que amputar o pé. Graças a Deus, ele não precisou fazer essa amputação e é um verdadeiro milagre. Eu não vi a situação, mas o pastor viu e me informou que somente Deus para poder restaurar. Mas ele ainda continua carecendo das nossas orações para a sua recuperação. Nós vamos orar também pela vida da Maria, filha do nosso pastor, que está com cachumba, para que o Senhor prontamente restabeleça a vida dela. E agradecer ao Senhor pela vida do Brenda, que nós oramos durante a semana. Ele é sobrinho da nossa irmã Patrícia, estava no CTI, e para a glória do Senhor já teve alta. E vamos continuar orando pela vida da irmã Dilma, do Thalisson, que perderam, né,
o irmão Jorge no final da semana. Que você possa continuar orando para que o Senhor venha trazer consolo, conforto para essa família, amém? Você pode se colocar de pé? À medida que você for se lembrando, você vai colocando essas pessoas nas mãos do Senhor e também os pedidos de oração que estão aqui na frente, amém? Senhor, entramos na sua presença aqui mais uma vez, Pai. Nós te rendemos graça, Espírito Santo, por todos os milagres que nós temos vivido aqui neste lugar. Pai, quantas respostas o Senhor já nos deu. Pai, quantos testemunhos de cura, tantos testemunhos, ó Pai, de restauração de casamento, de causas na justiça. Espírito Santo de Deus, não há sequer uma sombra de dúvida no nosso coração quanto ao seu poder, quanto ao seu governo sobre todas as coisas. Por isso, mais uma vez, ó Pai, nós te entregamos a vida de cada uma dessas pessoas nas suas mãos. Pai, alcança aqueles que estão com a sua alma ferida, aqueles, Espírito Santo de Deus, que estão sendo atormentados por tristeza, por dor, por sofrimento, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, má influência, aqueles, ó Espírito Santo de Deus, que têm, ó Pai, encontrado alguma barreira para encontrar o Senhor. Nós repreendemos agora, ó Pai, que todo mal caia por terra em nome do Senhor Jesus, que haja salvação, que haja libertação, que haja restauração, Pai. Eu te peço, Deus, pela vida do Fernando, alcança aquele homem agora, Pai, que todo pensamento de morte venha a ser repreendido agora pelo poder que há no teu santo nome, que ele seja livre, que ele seja liberto para a glória do teu próprio nome. Espírito Santo de Deus, as pessoas que estão enfermas, eu entrego cada uma nas suas mãos. Pai, não importa a enfermidade, não importa o lugar, não importa a gravidade, o Senhor tem poder para curar todas elas. Tu és médico dos médicos, ó Deus. Ainda que para os médicos não haja mais solução, a nossa confiança e a nossa esperança estão em Ti. É a Ti que clamamos, ó Pai. É em Teu nome que pedimos, é em Teu nome que rogamos. Espírito Santo de Deus, a irmã Dilma, o Thaleson, aquela família, ó Pai, que o Teu Espírito Santo alcance com consolo, com graça e com misericórdia. Cada um desses pedidos aqui na frente eu entrego nas suas mãos, ó Pai. Seja qual for a causa, Deus, nós cremos e declaramos que o Senhor agirá em cada uma delas. Nós já te apresentamos, ó Pai, a nossa gratidão, porque nós temos certeza, ó Pai, de que em tudo o Senhor nos ouve e que tudo o Senhor cuida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar por um instante, irmãos. Irmãos, rapidamente, nós temos alguns recadinhos importantes para o coração dos irmãos. Primeiro, a nossa programação semanal, você já sabe, amanhã tem reunião de oração, terça-feira tem culto de manhã, terça-feira eu também faço atendimento, aconselhamento pastoral, quarta-feira o nosso culto semanal, quinta-feira culto no lar, domingo pela manhã nós temos a nossa EBD, que tem sido uma bênção, né? Hoje de manhã eu não pude vir, como foi dito, Maria com cachumba, né? A gente passou a noite toda no hospital, né? Uma parte eu passei, a Josi ficou por lá, eu tive que ir embora com a Eva, e eu não sei onde que estava mais difícil, né? Se era sem a Josi em casa, eu só com a Eva, porque só dorme no peito, né? E a Josi lá com a Maria no hospital. Mas graças a Deus já está sendo medicada, já está melhorando para a glória de Deus. Domingo à noite, irmãos, é culto de, você está lembrando? Culto de ceia, você tem que estar aqui presente, ter uma palavra para o seu coração, já é domingo agora, possa se organizar para estar conosco. Quarta-feira, irmãos, nós temos o pastor Tiago Diniz, nessa nossa quarta, às 20 horas, ele que lançou esse livro, Teologia do Evangelismo, é um exímio pregador, vai estar aqui falando ao nosso coração às 20 horas, convide alguém, vale muito a pena estar aqui, ouvir o pastor Tiago, que é uma bênção. Seguindo adiante, nós também temos no próximo sábado, preste atenção nisso, sábado, irmãos, às vezes a gente fica repetindo os avisos, né? Talvez para você não faça muito sentido, mas ontem eu descobri que tem gente que está aqui todo culto que não sabia que vai ter essa programação. E a gente está falando todo culto. Tem gente que parece que entra nessa hora do anúncio e ele dá aquela desligada, né? E ele dá aquela sumida do culto e não presta atenção nisso. E às vezes não sabe o que está acontecendo. Mas no próximo sábado nós teremos essa temática, intimidade e pureza na família. Presbítero Fabrício, que é lá da 8ª Presbiteriana, pastor Jeremias, vai estar aqui conosco falando sobre este tema importante que é
para os pais e professores. Por isso, não haverá ministério infantil nesse dia. Então, aí, as pessoas que têm as suas crianças precisam entender que nesse dia você precisa se preparar, porque a sua criança não pode vir por conta também da temática. Não haverá ministério infantil. Se organize para que você venha desfrutar desse tempo conosco. Seguindo adiante, no outro final de semana, a gente começa com a nossa conferência de Páscoa. Domingo, na abertura, eu prego. Na segunda, pastor Mateus Alves. Na terça, Marcos Júnior. Na quarta, o presbítero Lucas. Nós estaremos aí nesses 4 dias falando sobre a vitória da cruz. É a temática da Páscoa. Você está convidado, convidada para participar conosco durante esses dias. Dia 15 de abril, coloca na sua agenda, pastor Roberto Santos, uma bênção, homem de Deus, já falou para nós aqui 2 vezes, ele é lá da 8ª também, está pastoreando uma congregação da 8ª agora, ele vem falar para a gente sobre o tema da pornografia. O título é O que os seus olhos veem. Participe, é para homens, as mulheres também, se quiserem vir, estejam presentes, é para toda a igreja, é importante estarmos juntos aqui abordando essa temática. E nós também queremos fazer a convocação hoje para novas audições para o Ministério de Louvor. Você que se sente vocacionado, você que tem disponibilidade, você que entende que Deus derramou sobre você um dom, um talento para a área do louvor, me procure o presbítero André, líder aí do nosso Ministério de Louvor, juntamente com a missionária Tamires, para que você possa dar o seu nome, a gente vai divulgar as datas para que aconteça essas audições. Também nós estamos anunciando que a gente precisa de voluntários para o Ministério da Comunicação e da Mídia. De preferência, os adolescentes, os jovens, que estão com muita disposição, já estão aí antenados, com relação à tecnologia. Procure o nosso irmão Wendel, que é quem lidera o nosso ministério, para que a gente possa continuar desenvolvendo este trabalho. Sobre o ingresso no Ministério de Louvor, também, irmãos, nós estamos fazendo convocação para quem quer ingressar. A mesa de som, o audiovisual e o computador. Nós estamos precisando de pessoas para trabalhar. E nós iremos também passar lá no grupo da igreja um formulário, os irmãos vão ver lá, para quem quiser fazer indicação de músicas, de canções para o nosso Ministério de Louvor. Nós vamos ter isso também no grupo da igreja, para que a igreja se sinta participante. Fechamos? Tudo aí? Irmãos, é isso. Se coloque de pé, abra sua Bíblia para mim, no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1, depois o versículo 6 e depois do 12 ao 18. Daniel 3:1. Eu peço a sua atenção. A versão NVI diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Versículo 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Versículo 12. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês.
Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Feche seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por este tempo e por tudo que nós já fizemos até aqui. Mas eu te apresento a minha vida, o meu coração e suplico ao Senhor por graça, por unção, Deus, para que o Senhor me use para falar ao coração dos meus irmãos aqui nessa noite e sermos impactados pelo poder do teu evangelho. Eu te entrego a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que eles estejam atentos à tua voz. Que o nosso coração, Deus, ó Pai, seja uma terra fértil para acolher, para receber a boa semente do teu evangelho e ela frutificar para a tua própria glória. É o que nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Amados, nós estamos de volta ao livro do profeta Daniel. E eu digo de volta porque você que é frequentador, membro da nossa igreja, sabe que por cerca de um ano nós tivemos a alegria, o privilégio de ouvir mensalmente o nosso evangelista William, que fez uma exposição completa de todo o livro do profeta Daniel. Eu peço licença aos irmãos para voltar ao livro, eu peço licença ao próprio William, porque esse texto tem pensamentos preciosos para nós aqui nessa noite. Esse texto tem ensinamentos que eu quero, de alguma forma aqui, dividi-lo com os irmãos. Diferente do que William fez, que nos trouxe uma abordagem histórica, teológica, vocês são testemunhas disso. Ele fez uma abordagem muito profunda, dando para nós detalhes muito específicos do livro do profeta Daniel. Eu gostaria aqui nessa noite de ser um pouco mais prático, mais rápido até. Eu gostaria aqui de apontar algumas questões que fazem contato com a nossa vida comum, com a nossa vida cotidiana. Eu quero apontar aos irmãos aqui questões que a gente encontra na nossa vida diária. E essas questões, elas podem ser aplicadas ao nosso coração e a gente ir embora para casa abençoado, disposto a viver essa verdade de Deus. À guisa de introdução, meus irmãos, eu só lhes recordo em que contexto histórico nós estamos aqui, porque o texto está num cenário babilônico. Eu te lembro que o rei Nabucodonosor, ele era o governador da Babilônia, e a Babilônia era quem governava o mundo antigo. Este rei, um rei ímpio, um rei perverso, ele escravizou inúmeros povos do mundo antigo. Nabucodonosor, ele foi contra inúmeros povos, e ele tinha por costume ou assassinar, né? Ele promovia genocídios, ele assassinava em massa, ou por vezes ele levava pessoas cativas para a região da Babilônia, e lá essas pessoas iriam servir aos seus propósitos. A gente encontra na Bíblia, por exemplo, alguns nomes que são destacados entre os cativos da Babilônia. O profeta Ezequiel, por exemplo, é um desses. Ezequiel, ele é profeta na Babilônia, diferente de Daniel, que está na corte, ele está no meio do povo. Eu já citei, e é o nome que nós temos aqui, que é o nome do livro, né? Que é o próprio Daniel. Daniel também é esse, que está ali na Babilônia. E nós temos os personagens do texto em questão, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos, como nós lemos aqui, pelos seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles são os personagens centrais dessa minha palavra aqui nessa noite. Porque é a partir da vida desses homens que eu quero chegar aqui no título desse sermão, que é Gente de Fé. Eu quero discorrer com os irmãos sobre essa temática, porque é na vida desses homens que nós vamos encontrar um modelo, nós vamos encontrar aqui um exemplo do que é a fé bíblica, o que é gente de fé segundo as Escrituras. Há muitas dúvidas com relação a isso, irmãos, porque às vezes a gente diz assim, fulano é de fé, ou eu sou de fé,
mas a Bíblia ela nos mostra claramente qual é o padrão, a expectativa de Deus com relação a quem tem uma fé genuína. Embora, meus queridos, eu não tenha lido aqui o texto por completo, essa história ela é absolutamente conhecida. Você sabe o que vai acontecer doravante. A partir ali do versículo de número 19, o texto vai nos apresentar o final dessa história, que é quando esses homens eles vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. A Escritura nos dá os detalhes de que os homens que vão lançá-los na fornalha, eles são queimados pelo fogo, tamanho a temperatura que estava aquela fornalha. Mas o final da história é um final que traz para nós inspiração, porque o texto nos diz que quando eles caem dentro da fornalha, a Bíblia diz que nem as suas vestes e nem a carne daqueles homens se queimava. E mais, o texto diz que quando eles olhavam, os que estavam de fora olhavam para dentro, eles perceberam que não tinham apenas 3 homens ali, mas tinham 4 homens ali, um quarto homem estava naquela fornalha. Meus irmãos, o final da história que eu não li, ele é fascinante, ele é inspirador. É esse final que nos faz acreditar que durante a jornada da vida, nas fornalhas da vida, Deus nos reserva esses momentos onde nós experimentamos da sua presença. Esse momento onde nós descobrimos que Deus está do nosso lado. Esses momentos que nós percebemos que o fogo não nos queima, que a água não nos afoga, porque o Senhor está conosco. Isso é lindo, isso é belo. Mas, meus irmãos, nessa noite eu queria propor a vocês uma outra ótica. Uma outra perspectiva. Eu gostaria de te lembrar aqui nessa noite que o nosso Deus, ele não é apenas o Deus só do final. Ele não é apenas o Deus desse final triunfante. E ele também não é apenas o Deus do início, sabe? Esse início que a gente recebe assim, injeção de ânimo. Esse início que a gente experimenta essa graça que impulsiona. Então Deus, ele não é apenas esse Deus do início e esse Deus do final. Embora a Escritura nos diz que ele é sim o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas nós precisamos nos lembrar nessa noite que ele também é o Deus do meio da história. Ele também está presente nos processos da história. Ele está do início ao fim. Ele se faz presente também enquanto as coisas vão se desenrolando. Enquanto as coisas vão acontecendo, Deus também está lá. Nessa longa jornada da fé, Deus não apenas te dá o ânimo para começar. Deus não apenas te espera na linha de chegada. Mas Deus é esse que durante a própria caminhada, Ele está presente conosco. A gente vai descobrindo, e dependendo da circunstância, a gente vai descobrir que é muito melhor, meus irmãos, tê-lo na jornada do que o que acontece no final. A gente descobre, meus irmãos, que muitas vezes o final, desfrutar o milagre, desfrutar da bênção de Deus, aquilo ali é insignificante diante do fato de que nós tivemos Deus ao longo de todo o caminho. É belíssimo imaginarmos que o Deus do início, o Deus do final, também se faz presente no meio. E Nabucodonosor, meus irmãos, é esse tipo de gente, egóico, egocêntrico, ensimesmado. Este homem que gosta e que acredita que o mundo gira em torno de si mesmo. Você deve conhecer gente assim. Gente que gosta que as coisas acontecem exatamente do jeito que ele propõe. Nabucodonosor é esse tipo de gente. E mais, esse tipo de gente gosta de bajulação. E o problema do bajulado é que o bajulado sempre quer mais. O problema de quem ama bajulação, essa gente é gente insaciável. Essa gente, quando o assunto é adulação, eles pedem mais, eles insistem por mais, eles criam um mecanismo de serem mais aplaudidos, de serem mais reverenciados, de serem mais reconhecidos. Esse tipo de gente faz isso. E é por isso que agora ele vai tomar essa iniciativa. Este rei vai tomar uma medida, como nós lemos no verso de número 1. Agora, esse homem egocêntrico, este homem egóico, ensimesmado, ele vai ter a iniciativa de construir uma estátua. E a Escritura nos dá o detalhe. Essa estátua ela tinha cerca de 27 metros de altura. Ou seja, meus irmãos, essa estátua ela veio para marcar presença, para ser visível diante de todos. E ele baixa um decreto. O decreto é o seguinte, que todos os homens e mulheres submetidos ao seu reinado, ao ouvirem o som da trombeta, quando a trombeta soasse, eles deveriam se prostrar e adorar a imagem que foi construída.
E isso deveria ser feito sob pena de morte. Porque caso alguém recusasse-se a fazer isso, seria lançado imediatamente na fornalha de fogo. Meus irmãos, esse é o ato dele. Agora pense comigo. O que é o coração de alguém dominado pelo poder? Olha como esse texto, ele nos dá, assim, conhecimento, margem, para a gente descobrir como que bate o coração de um homem orgulhoso. Porque este homem dominado pelo poder, este homem é uma pessoa imparável. As pessoas que têm esse modelo de vida são pessoas que acreditam que não há limites, que determinam as suas próprias regras, que passam por cima de quem tem que passar, que fazem o que precisam ser feito. Sim, é por isso que eu te digo, meus irmãos, cuidado com os desejos que brotam no seu coração. Porque o Nabucodonosor, ele só tem esse tipo de comportamento porque o seu coração, ele era inclinado a essas coisas. É importante aqui nessa noite, você não veio aqui em vão, para que você possa fazer uma análise, para que você possa fazer uma verificação constante de como anda o seu coração. Audite o seu próprio coração, promova uma auditoria de alma, verifique como que você tem andado, conduzido, pensado, escolhido, tratado as pessoas. É importante que você avalie quais as escolhas que você tem feito para a sua própria vida. O Nabucodonosor é esse, que faz esse tipo de escolha. Gente que acredita que o mundo precisa de estátuas de si mesmo. Sabe, é gente que vive a sua vida acreditando que precisam haver monumentos com a sua própria imagem espalhados por aí. É gente que acreditam piamente que precisam ser reverenciados, reconhecidos, aplaudidos. O Nabucodonosor é esse homem. Agora, perceba como é triste esse lugar da tirania, né? O tirano, ser um tirano, agir por tirania, é gente que precisa se utilizar do tem que. Tem que. O tem que é utilizado para que se consiga adoração, para que se consiga devoção. Ou seja, eu vou conseguir o que eu quero, quer ser adorado, quer ser aplaudido, quer ser reconhecido, mas isso eu só vou alcançar porque tem que. Vocês são obrigados a fazer. Agora, crente, você cristão, entenda o quanto essa atitude de Nabucodonosor fala conosco. Porque é muito importante, como eu já te disse, que a gente também guarde o nosso coração. Porque o Nabucodonosor, na ânsia de ver a adoração acontecer, ele baixa decreto, ele dá ordens. E muitas vezes, meus irmãos, a gente, querendo que as pessoas adorem o nosso Deus, a gente também costuma baixar decretos sobre a vida dos outros. A gente também costuma dizer para o filho, para a esposa, para o marido, para o amigo, e sem perceber, nas nossas frases, a gente coloca o tem que também. Sem perceber, a gente está agindo na mesma força. Sem perceber, a gente quer conduzir as pessoas para esse lugar sagrado, para esse lugar de adoração, invadindo o coração dos outros. Meus irmãos, na verdade, cuide para que a sua insistência, a sua teimosia e até mesmo impertinência, que ela não esteja fazendo o efeito contrário no coração das pessoas que você ama. Que ao invés de amolecer corações, você está endurecendo ainda mais os corações para o Evangelho. Tome cuidado, meus irmãos, se você está baixando decreto por aí, para que Deus seja adorado, agindo nessa ânsia de querer adoração para o seu Deus, que você não feche corações com isso. É claro que eu também passo por isso. Eu também sofro com isso. É claro que existe dentro de cada um de nós um desejo legítimo de que todas as pessoas que amamos conheçam o Cristo que nos amou, é claro. É claro, e nós devemos ser assim, nós devemos anunciar essa verdade, nós devemos orar por isso, mas uma coisa é você cultivar esse desejo de forma saudável. Uma coisa é você orar por isso de forma saudável, mas outra coisa é você querer impor sobre o outro a sua fé. Outra coisa é você querer fazer com que o outro creia da forma que você creia. Outra coisa é, como Nabucodonosor, você transformar o seu Deus numa estátua e dizer que as pessoas devem adorá-lo. Adoração a Deus, meus irmãos, não é por obrigação, é voluntária. É ato voluntário
Deus está à procura. Jesus disse isso à mulher samaritana em João capítulo 4. À procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, esse texto nos dá margem para deixar claro para nós que Deus não está procurando pessoas que o adoram por obrigação. Adoração é um ato voluntário. E sem a gente perceber, não para os deuses de Nabucodonosor, mas para o nosso próprio Deus, a gente está obrigando as pessoas. Nesse caso aqui, meus irmãos, eu falo de tirania no sentido de professar fé. Nesse caso aqui, eu falo, meus irmãos, que as nossas vontades, os nossos desejos, muitas vezes estão impregnados com relação à nossa fé, mas não se engane, também com relação às outras coisas da vida. Os decretos do tem que não vale só para a religião, mas também, meus irmãos, a gente costuma agir na mesma toada, no mesmo ritmo, para as coisas corriqueiras da vida. Por que não falar, meus irmãos, de patrões, de líderes, de pastores, que se assemelham mais com Nabucodonosor do que com Cristo? Tiranos, algemam os seus liderados. Podem, meus irmãos, construir ou não construir estátuas visíveis, mas na verdade cada ato revela que em seus corações existem estátuas. Eles aprisionam as pessoas, eles determinam para as pessoas, eles limitam as pessoas. Cuidado, a tirania não produz devoção verdadeira. O problema de cultivar esse tipo de devoção é que ela, meus irmãos, só dura até aparecer um tirano maior. Sabe, os tiranos não entendem isso, que aqueles que se submetem à tirania, eles só vão continuar ali até que se surja um maior, porque aí eles vão se submeter ao outro. Não ande por esse caminho. Além do que, meus irmãos, liderança por tirania nunca foi o exemplo de Cristo para nós. Nunca foi. Jesus é o exemplo supremo de como nós devemos liderar. A liderança pelo amor. Eu fico com a frase de Napoleão Bonaparte, você deve conhecê-lo, que foi produto da Revolução Francesa, assolou a Europa, um homem sanguinário, terrível. Mas ele tem uma frase registrada na história, que ele disse o seguinte, que homens como ele, Napoleão, Alexandre o Grande, Júlio César, esses homens possuíram um exército graças ao poder da espada. Mas Napoleão diz o seguinte, porém só Jesus Cristo conquistou um exército incontável, capaz de morrer por ele a qualquer momento, somente pelo poder do amor. Isso é belíssimo, porque Napoleão chega à conclusão, e com sabedoria, de que o seu exército só se submete a ele pela espada. Mas só Jesus Cristo conseguiu arrebanhar para si homens e mulheres que morrem pela sua causa por amor a ele. O poder do amor. Que Deus nos livre, meus irmãos, de estarmos aqui, de vivermos esse ambiente de fé, mas com o coração contaminado pela Babilônia. Sabe, a gente vive como crente, mas na verdade a nossa conduta diária se assemelha não a Cristo, mas a de Nabucodonosor. Agora veja, eu gosto de pensar de forma ainda mais ampliada. Vamos nos colocar na cidade daquela época. Imagina só as pessoas que moravam naquela cidade. Você já deve ter visto algum filme que retrata o mundo antigo, mas as cidades do mundo antigo, especialmente as capitais, elas eram cidades absolutamente movimentadas, com o comércio da cidade, o movimento, todo tipo de gente. Então, ou seja, a cidade estava fluindo, a cidade estava acontecendo, as pessoas estavam vivendo as suas vidas. Acontece que o decreto ele é baixado. As pessoas agora, elas precisavam organizar as suas vidas em torno do gosto do imperador. Agora, a vida comum delas foi afetada, porque o imperador egocêntrico determinou que quando a trombeta soasse, eles deveriam parar de fazer tudo que estavam fazendo para adorar a estátua. Meus irmãos, você precisa se imaginar nesse momento. Imagina só você trabalhando, dirigindo o seu carro, atendendo o seu cliente. Imagina só você fazendo as suas atividades diárias do dia, e aí de repente toca uma trombeta, e onde você estiver, você precisa se ajoelhar e adorar a estátua. É isso que está acontecendo na vida comum. O texto está retratando para nós só ali o ambiente em que está envolvido Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a gente precisa pensar que foi todo o reino que foi afetado com isso. Agora, quando eu penso sobre todo o reino, a questão amplia, e eu vou te explicar. Porque certamente, entre todo esse povo, haviam dois tipos de gente. Quantos tipos? Dois tipos. O primeiro tipo era o tipo que amava o imperador.
Era gente que realmente acreditava que ele era uma divindade. Era gente que realmente acreditava que o que ele alcançou, que a forma como ele triunfou sobre as outras nações, possivelmente ele deveria mesmo ser um Deus. E por isso essas pessoas prostravam e o adoravam por amor a ele. Esse é um primeiro grupo de gente. Mas certamente havia um outro grupo de gente. Um grupo de gente que odiava o imperador. Um grupo de gente que não acreditava coisíssima nenhuma que ele era uma divindade. Um grupo de gente que estava absolutamente incomodado com o decreto que foi baixado. Porém, da mesma forma, essas pessoas se prostravam e prestavam culto. Note isso. 2 sentimentos. Indiscutivelmente diferente do outro. Amor e medo. Porém, claramente as pessoas faziam a mesma coisa, mas por motivações absolutamente diferentes. Uns se prostravam por amor, outros se prostravam por medo, mas o resultado era o mesmo. Eu aprendi, junto com o conselho dessa igreja há tempos atrás, e foi esse tipo de ensino que entrou e rasgou o meu coração, porque tem muita coisa na vida da gente, que sem a gente perceber, a gente diz que está fazendo por amor, mas na verdade, se a gente verificar em detalhes, a gente está fazendo é por medo. Sabe, meus irmãos, quantas esposas se submetem aos seus maridos, sustentam seus casamentos e gritam aos 4 cantos que é por amor, mas na verdade, em muitos casos, é por medo. Medo da solidão, medo por conta da dependência financeira, medo com os atuais índices de violência doméstica. Então, às vezes, o discurso é de amor, mas na verdade, o que move aquele coração é medo. Quantos maridos que não amam mais as suas esposas, mas por medo de ficar longe dos filhos, por medo de ter a marca do divórcio na sua história, eles continuam ali dizendo que é por amor, mas no fundo é medo. Eles são movidos não por amor, mas por medo. Quantos filhos que não amam seus pais, quantos filhos que dizem amá-los, quantos filhos que postam no Instagram dizendo é a minha vida, é tudo para mim, mas na verdade eles estão ali se submetendo aos pais por medo de perder a proteção dos pais, o cuidado dos pais. Eles se submetem não por amor, mas por medo. Pessoas que dizem amar a sua igreja, pessoas que gritam aos 4 cantos que amam o lugar onde Deus os plantou, mas na verdade estão ali se submetendo ao que se submetem para não perderem o status que têm, as oportunidades que têm. Quantas pessoas falam isso, mas na verdade elas estão ali é por medo. Quantos amigos que a gente deixa de falar a verdade que a gente precisa dizer, e a gente não diz por conta da conveniência da amizade, e a gente fala que é por amor, mas na verdade é medo. Medo de perder esse amigo que em algum momento é conveniente ter essa amizade. Quantos pastores que deixaram de pregar a verdade por medo de perder membro, por medo de perder a arrecadação da igreja, e por isso distorcem o evangelho, criem as suas campanhas mirabolantes, inventam as suas bizarrices sob o argumento de amarem a obra de Deus, porém na verdade tudo aquilo ali é travestido, é medo, medo de perder o império que estão construindo. Meus irmãos, alguém pode dizer que confia e ama a Deus, mas na verdade eles têm medo de confiarem no puro e simples e genuíno evangelho de Jesus Cristo. E não pregam ele, inventam mais coisas. Agora, quando a gente fala sobre a relação amor e medo, eu falei de coisas da nossa vida, mas por que não pensarmos sobre o Senhor? Porque quantos só continuam enfileirando os bancos da igreja, não por amor ao Senhor, mas quantos de nós estão aqui por medo do juízo de Deus, por medo de Deus fechar as portas, por medo da saúde acabar? Quantas pessoas estão cantando e chorando, dizendo que amam ao Senhor, mas na verdade o que sentem pelo Senhor é medo, medo da mão dele pesar sobre a sua vida. Na verdade, pessoas que acreditam que tem uma relação de amor com o Senhor, mas na verdade existe ali uma relação de medo com o eterno Deus. É gente que no fundo do seu coração diz assim: deixa eu ir ao culto domingo, senão vai acontecer comigo alguma coisa de ruim durante a semana.
É gente que diz isso. É gente que tem essa vinda ao culto, essa vinda a este ambiente, como algo onde ela trata mais como uma superstição. Ela precisa se ancorar nisso. Enquanto, como salmista, a gente deveria dizer: a minha alma, ela tem sede de ti. Quando eu estarei novamente na tua presença? Sabe, o que nos atrai para este lugar não pode ser o medo do que Deus pode fazer conosco, mas é o amor que nos ganhou e nos amou primeiro em Cristo Jesus. Meus queridos, a relação amor e medo, ela pode te enganar muito. É importante que nessa noite de reflexão, você faça uma análise profunda de todas as suas relações, para que você descubra onde de fato está calcada as suas relações. Se você sustenta a sua casa, se você sustenta a sua relação com a igreja, se você sustenta a sua relação com o Senhor, porque existe amor ou porque existe medo. A história continua. E alguém vai informar o rei: ó rei, o senhor baixou o decreto, mas existem 3 jovens, 3 homens, 3 judeus, que não se dobraram ao toque da trombeta. Então, quando o rei Nabucodonosor é informado, olhe para cá, a Bíblia diz para nós que esses jovens são levados à presença do imperador. Os jovens, você deve saber disso, a essa altura do contexto, eles já eram pessoas importantes no reino. Talvez é até por isso que o rei parece estar dando uma segunda chance para eles. Eu não sei se você percebe isso, porque decreto é decreto. E o decreto era: se não adorar, vai para a fornalha. Mas olha o que está acontecendo. O rei está chamando para dar uma segunda chance. Quem sabe para dizer: olha, talvez vocês não entenderam direito, vocês são estrangeiros. Estou conjecturando, né? Talvez não ficou claro para vocês. Mas o decreto é esse: se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer na fornalha de fogo. Meus queridos, certamente, o rei estava seguro que depois dele esclarecer, depois dele explicar melhor para os jovens, não teria como aqueles jovens não se prostrar. O rei certamente acreditou que quando eles ouvissem da boca do próprio rei que de fato aquilo iria acontecer, o rei possivelmente acreditou que o cenário mudaria. Mal sabia o rei que ele estava diante de gente de fé. Gente de fé que não é fé de propaganda, sabe? Fé superficial, de oba-oba. Sabe essa gente assim que fala que tem fé, mas fica para lá e para cá? Não, ele não estava diante desses, ele estava diante de gente de fé real, de fé segura, de gente que gritava: eu sei em quem eu tenho crido. Ele estava diante desse tipo. E é na resposta deles, meus irmãos, que eu encontro para mim, o maior milagre desse texto. Porque eu sei que o 4º homem da fornalha, eu sei que o fato deles não se queimarem na fornalha é um milagre muito grande. Mas eu acredito que é essa declaração deles, é essa fala deles que nós descobrimos o real milagre do que é gente de fé. Nabucodonosor. Primeiro, nós nem precisávamos estar aqui para te responder sobre esse assunto. Primeiro, tá? A gente nem devia estar aqui tratando disso com você. Mas o negócio é o seguinte: nós servimos a um Deus que pode nos livrar da fornalha. Inclusive, a gente até acredita que Ele vai fazer isso, é o que eles dizem. A gente serve um Deus que pode nos livrar. E a gente acredita que Ele até vai fazer isso. Mas o negócio é o seguinte: ainda que Ele não nos livre, nós não iremos nos dobrar. Meus irmãos, você consegue perceber o porquê que esse é o ápice da história? O porquê que quando a gente pensa no 4º homem é algo miraculoso, esplêndido? Mas por que na verdade o ápice está aqui? Porque a fé bíblica, a fé real, é essa experiência que se valida não apenas no último capítulo da história da nossa vida. A fé genuína, a fé bíblica, não é essa garantia de que Ele vai fazer no final. A fé bíblica é essa confiança em Deus de que durante os momentos de maior adversidade da nossa vida, durante as tentações da nossa vida, dos maiores desafios da nossa vida, a gente tem a capacidade de decidir, de escolher confiar, mesmo sabendo que pode não acontecer o que a gente quer que aconteça. Fé é isso, irmãos.
Fé não é um lugar de garantias. Você está enganado se alguém te falou isso. Fé não é esse lugar de garantias, de que as coisas vão acontecer. Fé é um lugar de garantia, de que Deus não te deixou nem por um segundo. Fé é um lugar que você tem a garantia, a melhor de todas, de que Deus está com você, seja por onde você for. Até porque o final da história é maravilhoso. Mas eu também preciso te dizer que o final da história não é um padrão. Porque tem vezes que a gente vai para a fornalha e o quarto homem não aparece. Se você nunca ouviu isso, a verdade crua aqui para você é essa. Que tem vezes que a gente vai orar para a cura acontecer e a cura não vai acontecer. A verdade é que tem vezes que a gente vai orar para Deus restaurar, mas às vezes a restauração não vai se concretizar. Então a grande questão de gente de fé é que a nossa fé, se ela estiver alicerçada nas circunstâncias dos milagres, pode ser que em algum momento, se o milagre não acontecer, a nossa espiritualidade seja tragada. O chão nos sai de debaixo dos pés. E a gente descobre que a nossa fé não estava no Senhor, mas estava nas coisas que o Senhor faz. Então, gente de fé é essa gente que consegue antecipadamente descansar nele, confiar nele, independente do resultado final. Sabe, eu sei que ele pode fazer, mas se ele não fizer, eu estou junto com ele, eu estou fechado com ele, eu não dobro o meu coração para mais ninguém. Esse texto vem quebrar essa lógica de que gente de fé é gente que vive milagre. Você já falou isso? Você já pensou isso? Nossa, fulano é de fé, né? Olha, fulano só vive de milagre, milagre, milagre. Sim, milagre faz parte da experiência de fé, mas não é a única experiência. Às vezes, gente de fé é essa gente que tem a capacidade de antecipar-se ao milagre. É essa gente que se antecipa à fornalha. É essa gente que consegue dizer, sabe, ele pode fazer, mas eu também sei que ele pode não fazer. E a minha fé continua, apesar de tudo isso. Meus irmãos, eu te lembro que a fé aqui, nesse texto, ela aqui está vinculada a para quem os nossos joelhos se dobram. A fé aqui tem a ver com isso no texto. A fé aqui tem a ver se vai ter ou não livramento. Aqueles jovens, eles estão aqui muito mais preocupados com para quem os joelhos deles se dobram, do que se o milagre vai acontecer ou não. Esses jovens aqui, eles entendem que tem um assunto muito mais importante do que o desfrutar a bênção, do que experimentar o milagre, que é se o meu coração se prostra para Deus ou para outros deuses. Os jovens entendem que esse assunto está acima se milagre aconteceu ou não. A minha preocupação não é se o milagre aconteceu, a minha preocupação é de quem é o meu coração. Para eles, importa muito mais não se dobrar ao sistema, o sistema daquele tempo. Para eles, a fornalha queimando pouco importava. O que importava era se o coração deles continuava fiel ao Senhor. Os jovens continuavam acreditando piamente que o fogo da fornalha podia até queimar os seus corpos, mas o fogo da infidelidade jamais poderia tocar os seus corações. Sabe, irmãos, a gente precisa pensar sobre isso. O fogo da infidelidade, que é o medo do milagre não acontecer, ele é muito mais perigoso do que a fornalha que está acesa 7 vezes mais. Eu sei que a gente precisa de milagres, eu também preciso. A gente ora todo culto por milagres. Nós cremos e vemos milagres. Mas esse texto, ele exige de nós algo a mais. Esse texto nos ensina que o nosso coração deve se mover, não necessariamente por aquilo que Deus faz, mas acima de tudo por quem Ele é. O que move os nossos corações. O que enche os nossos corações. Sadraque, Mesaque e Abidnego está nos ensinando. E de forma particularmente especial. Pois é comum que alguém pergunte para nós: por que Deus? Por que você teme a Deus? Por que você ama a Deus? E é muito comum que a gente responda: é Deus por causa da cura. É Deus por causa da restauração. É Deus por causa do livramento. Então é Deus por alguma coisa. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego estão nos ensinando que é Deus por Deus. É Deus por causa de Deus. A chamada de Deus para nós
é que cheguemos a esse nível. Olha, eu estou feliz, eu estou cheio. Não porque eu recebi algo de Deus, mas eu recebi o próprio Deus em minha vida. Eu quero deixar claro para você que o meu desejo aqui, como seu pastor, é que você chegue a esse lugar que você tem orado. Que eu chegue ao lugar que eu tenho pedido ao Senhor. O meu desejo é esse. E eu desejo muito que você chegue. Mas o meu maior desejo aqui nessa noite é que você entenda que se você chegar nesse lugar, você vai ter um testemunho lindo para contar. Você vai poder subir aqui e dizer: pastor, Deus fez, Deus curou, Deus abriu, foi maravilhoso. Mas uma coisa que você precisa levar aqui nessa noite é que, se caso nas lutas dessa vida, pequenas ou grandes, essas coisas não acontecerem, nunca pense que nessa hora te faltará um testemunho para contar. Porque você sempre vai poder contar o testemunho de que Deus continua sendo Deus. Meus queridos, o Deus que não muda. Enfim, eu quero que saibas, Nabucodonosor, quero que saibas, vida. Eu quero que saibas, problemas em casa. Eu quero que saibas, minha saúde. Eu quero que saibas, vida financeira. Eu quero que saibas que Deus pode fazer ou não, mas os meus joelhos continuarão dobrados para Ele. O chamado de Sadraque, Mesaque e Abidnego para nós é esse. É de dizer para tudo que está à nossa volta: olha, eu sei que Ele pode, mas eu continuo voltado para Ele. Eu encerro aqui te dizendo que nessa vida, irmãos, eu já vi muita gente que orou e recebeu. Eu também já vi gente que orou e não recebeu. Eu já vi gente que pediu muito alguma coisa, que fez propósito, e aquilo nunca chegou para ela. Eu já vi gente que desistiu, gente que se dobrou, gente que tinha uma relação de medo e não de amor. Eu já vi esse tipo de gente. Sabe, gente que estava aqui e colocando o relógio no braço de Deus e determinando para Deus que hora que Ele vai fazer. Eu já vi esse tipo de gente. Mas nessa vida eu também já vi um outro tipo de gente. Gente que com diagnóstico de câncer na mão, continua rendendo graças ao Senhor. Eu já participei de velório, onde eu vi gente enterrando o pai ou a mãe, levantando as suas mãos e cantando: Senhor, eu te adorarei, apesar das circunstâncias. Sabe, gente de fé é isso. É gente que sabe que, embora nas histórias da vida o final nem sempre é feliz, que nas histórias da vida, às vezes, uma fornalha se aproxima, as incertezas nos aguardam. Nessa hora, gente de fé se agarra à única certeza que realmente importa. Mateus 28, 20. Eis que eu estou com vocês para todo sempre. Sabe, essa certeza que nós precisamos nos agarrar. Ele está comigo. Eu encerro lendo para você uma oração de uma cristã do século XVI, Madre Teresa d'Ávila. Ela escreveu uma oração e eu pontuei algumas coisas. Preste atenção nisso. Ela diz o seguinte: não sou movida, Senhor, para te amar, por conta do céu que me prometestes. Nem sou movida pelo inferno tão temido, para deixar de te ofender. Tu me moves, Senhor. Ainda que não houvesse céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Nada tens que me dar para que eu te queira, pois ainda assim eu te quereria. Sabe, irmãos, é disso. A gente olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu te amo. E eu estou te dizendo isso, não é para te ganhar e o Senhor me levar para o céu, não é por isso. Senhor, eu te temo. Não é porque, Senhor, eu tenho medo de amanhã acordar no inferno, não é por isso, Deus. Eu te amo porque o Senhor é tudo que eu quero. Ainda assim eu te quereria. Sabe, essa é a noite da gente fazer essa oração diferente. Essa é a noite da gente reafirmar as nossas necessidades, os nossos desejos, aquilo que precisamos, sim. Mas também é a noite da gente dizer, como esses homens: olha, eu sei que Deus vai fazer. Eu até acredito que Ele vai. Mas mesmo se Ele não fizer, eu quero gritar para o mundo ouvir. Eu quero gritar para as pessoas que estão à minha volta ouvir. Eu quero gritar para o diabo saber que o meu coração não vai se dobrar a outro Deus, senão ao Senhor. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Em nome de Jesus. Feche seus olhos.
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada. Você pode cantar isso? Que podes Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão à altura do seu coração. Você pode transformar essa canção numa oração aqui nessa noite. Você pode orar essa canção. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Aleluia. Ele é Deus. Se curar, Aleluia, Deus, seja adorado, Ele é Deus. seja celebrado, seja engrandecido, seja exaltado, ó Deus. Seja exaltado. Feche seus olhos, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. A Tua palavra nos foi pregada aqui nessa noite. E o Senhor nos chama, Deus, para um outro nível. O Senhor nos chama, Deus, para esse lugar, ó Deus, que esses homens estavam. Esse lugar, ó Deus, onde o nosso coração não é tocado pelas circunstâncias. Esse lugar, ó Deus, onde o nosso coração se torna esse lugar sagrado, onde só o Senhor acessa. Onde os problemas não podem tirar, roubar e furtar o que o nosso coração crê. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui porque nós aprendemos nessa noite, Pai, que a nossa relação com o Senhor, ela não pode ser uma relação de medo. Ó Deus, a nossa relação com o Senhor está pautada pelo amor, pela graça, pela bondade. Nós nos submetemos ao Senhor, ó Deus, nessa relação, desse amor incondicional. O Senhor nos amou de forma incondicional, e o Senhor nos chama para também amar ao Senhor de forma incondicional. Ó Deus, essa é a noite que o Senhor nos capacita para voltarmos para a nossa rotina de vida, estarmos cheios de fé para dizer: olha problema, olha doença, olha divórcio, olha contenda, olha miséria. Eu sei que o meu Deus pode fazer, e eu acredito que Ele vai fazer. Mas eu quero dizer que ainda que Ele não fizer, eu não vou me prostrar a outro Deus, senão ao Senhor. Oh Senhor, enche o nosso coração de fé. Gente de fé, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode aplaudir a Cristo?
Aleluia. Você pode aplaudir novamente o Senhor? Meus irmãos, rapidamente a gente vai encerrar. Nós vamos ter um último momento que é chamar, como nós fazemos no último domingo de todo mês, quem fez aniversário no mês de março. Por favor, venha aqui à frente. Aniversário no mês de março. Estejam aqui à frente, nós queremos orar e presentear você. Sai do seu lugar, todo mundo, visitante, membro, criança, adulto, vem cá. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida. Eu vou chamar o presbítero que foi dito, a forma que foi dito, em que contexto que foi dito. Nós estamos à disposição como igreja, em nome de Jesus. Presbítero Leonai, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pelos aniversariantes do mês, pela vida do nosso pastor que também fez aniversário esse mês, amém? Deus, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te bendizer, ó Deus, por cada pessoa que aqui está, Senhor, que esse mês completou mais um mês, mais um ano de vida, ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, ó Deus, comemorando, Senhor Jesus, mais este ano, mais este aniversário, Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai. E eu te apresento, Senhor Jesus, a vida de cada um que aqui está, meu Deus. Eu te apresento, meu Pai amado, a vida de cada um, meu Pai, e te peço, Senhor, venha com poder e graça, Senhor Jesus, concedendo saúde, meu Deus amado, concedendo paz, meu Pai, para que ano que vem nós estejamos aqui, meu Pai amado, mais uma vez, Senhor, comemorando essa data, Pai. E que anos e mais anos venham, meu Pai amado, e nós possamos juntos estar aqui, meu Pai, glorificando ao Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Aplauda o Senhor. Meus irmãos, nós vamos presentear vocês, está aqui os presentes, em nome de Jesus. Recebam com muito carinho da nossa igreja, da nossa comunidade. Em nome de Jesus, um presente para cada um. As crianças, só tem a pequena hoje? Nenhuma criança fez aniversário em março? Tem não? Não veio? Amém. Meus irmãos, enquanto eles recebem e vão voltando para os seus lugares, para que a gente possa encerrar, nós iremos passar um vídeo aqui para os irmãos. E eu queria, é um minutinho, a gente já encerra, em nome de Jesus. Meus irmãos, a gente anuncia hoje para a igreja essa programação que no dia 11 de agosto nós iremos receber aqui na nossa comunidade a Gabi Sampaio. E nós tem ali alguns detalhes que foram divulgados, que eu queria dizer aos irmãos que esses detalhes com relação à inscrição para o evento que terá, o número de vagas e como vai acontecer o evento, a nossa irmã Darlene, que está ali, que está à frente deste evento, juntamente com a minha esposa, a Josi. Então, dia 11 de agosto, está anunciado. A gente vai, primeiramente, anunciar só na nossa comunidade, para que a gente possa estender isso aí, para quando, em relação às vagas, se não encherem, né, esse trabalho não encher com os nossos membros, para que a gente possa estender isso aí para outras igrejas, para outras pessoas que quiserem participar conosco. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do irmão, que teve essa iniciativa de vir aqui, que, como o irmão disse, sem tirania no meu coração, eu já disse de público que eu sou ensinável. Apesar das minhas convicções, eu respeito o irmão, fico pensando sobre outros textos bíblicos que a gente pode conversar,
sobre o espinho na carne de Paulo, que ora ao Senhor e o espinho não é removido. Tem um problema de fé, Deus não quis fazer, o que acontece ali? A gente tem vários textos que a gente pode conversar um pouco sobre isso, eu estou à disposição para isso. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos te agradecer, Deus, por tua bondade, graça e misericórdia, Deus. Sobre como, Deus, o Senhor tem cuidado da nossa comunidade. Sobre como, Deus, nós temos experimentado, Deus, da tua fidelidade, do teu amor. Obrigado, Senhor, Deus, pelo privilégio de te adorar aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pelo privilégio de engrandecer o teu santo nome, de louvar ao Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, ó Pai, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, por tua palavra que nos foi pregada, por esse tempo, ó Deus, ó Pai, de orarmos pelos aniversariantes. Eu te agradeço, Senhor, ó Deus, porque o Senhor é fiel. A tua bondade, Senhor, ó Deus, tem nos conduzido. Nós te glorificamos e te suplicamos, ó Pai, que a tua presença continue sobre a nossa vida, Deus, ó Pai, ao longo dessa semana, que nós desfrutemos da tua fidelidade. Preserva o nosso coração, Deus, do pecado. Guarda, Senhor, ó Deus, os casamentos, as famílias, as nossas crianças. Guarda a nossa igreja, Deus. Preserva o nosso altar. No nome de Jesus, ó Deus, ó Pai, eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos, em nome de Jesus. Com as mãos estendidas, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Se crê nisso, diga amém.